lá, então nós vamos falar um pouquinho agora sobre a reprodução das algas, finalizando então já o nosso estudo sobre as algas dessa semana. Então nós já falamos lá, à medida que nós fomos estudando os grupos de algas, que as algas unicelulares se reproduzem assexuadamente por divisão binária, todas elas conseguem se reproduzir dessa forma. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre as macroalgas, então. Assexuadamente elas podem se reproduzir por fragmentação ou zoosporia, e nós vamos ver também as possibilidades de reprodução sexuada de macroalgas, por formação de zigósporo, por conjugação e alternância de gerações. Então, já falamos lá, como eu falei, unicelulares, tem um processo semelhante à mitose, né, em que um organismo ele vai duplicar seu material genético, as suas organelas, organizar a célula e separar em duas novas. Então, as unicelulares têm esse padrão aqui, lembre como uma mitose, que a gente vê aí nas células animais, nas células vegetais. As algas grandes, então as macroalgas, também podem se reproduzir assexuadamente por fragmentação do talo. Então, se, por exemplo, vem a onda e arranca um pedaço dessa alga e ficar um pedacinho aqui no substrato, então ele pode se regenerar e formar uma, e aquele pedaço que soltou, se conseguir ter condições, se prender num outro substrato, num outro local, pode se regenerar também e formar outra alga. Então, por fragmentação do talo. Então, assexuadamente é só regeneração, digamos aqui, do talo. Uma outra possibilidade é a esporulação. Então, se nós falamos em esporulação, esporo, lembre que é uma forma mais resistente, né, que ajuda a sobrevivência desses organismos. Então, nesse caso das algas, podem formar essas, digamos, estruturas chamadas esporos, que é mais resistente, e ele conseguir, então, digamos, se desenvolver e formar uma nova alga. Nesse caso, uma alga filamentosa, que forma esses zoósporos. Então, os zoósporos, porque tem esses flagelos, ele consegue nadar, digamos, se deslocar na água, se prender no substrato e formar um novo talo, uma nova alga. Então, tudo isso assexuadamente. Dentre as possibilidades de reprodução sexuada em algas, nós temos 3 ciclos de vida possíveis, tá? Então, vai depender da espécie de alga. Vai ter um que eu vou chamar a atenção para vocês já memorizarem, porque quando nós estudarmos as plantas, vocês vão ver que ele é o mesmo tipo de ciclo. Então, nós vamos começar com um tipo que não é tão comum, mas que a gente observa, por exemplo, na alga, que é a Chlamydomonas, que é aquela alga que tem os flagelos unicelular que nós já falamos, em que possui um tipo de ciclo chamado de haplobionte, ou aplonte. Nesse caso, o que vai diferenciar esses ciclos dos próximos é que o processo de meiose, lembre que vai dividir o número de cromossomos ao meio, ela ocorre bem no início do processo. Assim que se forma o zigoto, já acontece a meiose zigótica. Então, vejam, o zigoto é aquele indivíduo que tem os 2 Ns, o total de cromossomos. Então, ele sofre meiose já logo que ele é formado, e os organismos que surgem desse processo são sempre N. Então, a alga, de modo geral, que você encontra no ambiente, ela tem metade do número de cromossomos. Tá? Então, ela passou por um processo de meiose lá no início, lá no zigoto ainda. E essas células, depois, quando elas se juntarem, né, formar, então, a união dessas células, forma, então, um novo indivíduo, que é 2N, que tem o número total de cromossomos. Certo? Então, esse tipo de meiose, que a gente chama de meiose zigótica, nós vamos observar que é comum lá nos fungos. Tá? É um padrão que a gente vai observar para os fungos também. Nós temos um outro tipo aqui de reprodução, em que ocorre também meiose no zigoto, mas isso vai acontecer depois que houve o que a gente chama de conjugação. Olha que interessante. Então, nós temos algas filamentosas, como é o caso da espirógira, que é aquela que tem o cloroplasto em forma de espiral. Então, 2 filamentos, se estiverem próximos, é da mesma espécie, eles conseguem formar, então, essa troca, ou essa passagem, digamos, de material genético de uma para outra, por um processo de conjugação, e vai haver, então, união, né, fusão desse material genético, e vai formar, então, aqui o zigoto 2N. Então, a alga em si, ela é N durante a vida dela, e só nesses momentos de conjugação é que vai formar, então, um indivíduo com o total do número de cromossomos, que vai ser 2N. E logo em seguida já ocorre o processo, então, de meiose, ou seja, a divisão ao meio desse número de material genético, do número de cromossomos, e forma, então, novo filamento, que é N. Tá? Então, aquele até chamou de filamento masculino e feminino, mas, na verdade,
é só para diferenciar dois indivíduos, então, aqui, que vão ser os conjugantes. Então, não tem, assim, exatamente uma diferenciação de sexo nos filamentos, mas, sabe, são dois de algas da mesma espécie, mas dois indivíduos diferentes, certo? Então, por conjugação, é semelhante ao que a gente vê aqui para esses indivíduos que são pequenininhos, né, que são, então, as clamidomonas, e aqui um exemplo é a espirógena, filamentosa. Um outro ciclo, que é o chamado de diplonte, ou diplobionte, a meiose é gamética. Nesse caso aqui, é igualzinho o que acontece nos animais, no nosso caso. O que acontece? A meiose acontece para a formação dos gametas. Então, o indivíduo, que vai ser, nesse caso, o equivalente ao masculino e o feminino, ou dois indivíduos adultos, para formar a célula reprodutora, digamos assim, os gametas, é que vai passar pelo processo, então, de meiose. Meiose é gamética. E aí forma dois indivíduos diferentes, que são M, então, porque veio da meiose. Quando esses indivíduos livre-natantes, veja que tem flagelo, se encontrarem, vão formar o zigoto. E o zigoto se desenvolve, forma uma nova alga, que é 2N. Veja que é diferente daquele processo anterior. Então, nesse caso, o indivíduo adulto que a gente encontra no ambiente é 2N. E só vai formar estruturas N por meiose no processo reprodutivo, tá? Então, a meiose é gamética. Então, esse é o exemplo da acetabulária, que é aquela alga que parece um guarda-chuvinha. E nós temos também o ciclo chamado de haplodiplobionte, onde ocorre uma alternância de gerações. Então, ele vai ter tanto indivíduos na natureza que nós vamos observar, que são haploides, ou N, quanto indivíduos diploides, ou 2Ns. Então, você encontra, não consegue, observando, diferenciar um do outro lá no ambiente, mas se olhar geneticamente, alguns indivíduos têm o número total de cromossomos e alguns indivíduos têm o número pela metade. Então, nós temos tanto N quanto 2N na natureza. Então, a maioria das algas multicelulares vai passar por um processo desses, que é o haplodiplobionte, com essa alternância de gerações, ou também chamado de metagênese. E o exemplo que nós vamos utilizar é uma da alga bem comum, que é a uva, aquela alface da praia. Tá? Então, nós vamos ver que, nesse caso, ocorre meiose, que vai ser chamada de meiose espórica. Então, não é o gameta que vai surgir por meiose, e sim o que a gente chama de esporos. Então, é isso que nós vamos visualizar agora no exemplo da alga. Então, existem indivíduos chamados esporófitos, que são 2Ns, que vão, por meiose, formar, né, os esporos, que vão se desenvolver num outro indivíduo chamado gametófito, que vão ser N, tem metade do número de cromossomos, porque veio da meiose, e que aí sim produzem estruturas, que são os gametas, para fertilizar e voltar a ser, então, o indivíduo 2N, restabelecer o número de cromossomos. Então, nós temos as duas situações acontecendo, por isso que é um ciclo haplo-diplobionte. É como se fosse junto os dois ciclos anteriores em um só. Estou usando aqui o exemplo da alga verde, a uva, alface da praia. Como eu falei, nós temos um indivíduo, um talinho, que é 2N. Então, ele é o esporófito, que por meiose vai formar esporos. Então, são vários esporos por meiose, então são esporos M. Esses indivíduos não vão se juntar já, não são gametas, são esporos que se desenvolvem em plantinhas, ou melhor, em algas, em talinhos, como essa anterior, que vão ser, então, tanto talinhos masculinos quanto talinhos femininos. Ou veja, são N porque vieram do esporo N, então se desenvolveram. E aí sim, quando estiverem bem desenvolvidos, eles vão produzir os gametas, já que eles são gametófitos, vão produzir gametas, tanto o masculino quanto o feminino. Agora sim, são gametas, que são N, porque o indivíduo já era N, que já tinha vindo do esporo N. Quando esses gametas se juntarem, por fecundação, vai ocorrer então essa fusão dos gametas, aí sim vai formar o zigoto, o ovo-zigoto, que é 2N. E esse zigoto se desenvolve num outro indivíduo, que é 2N, que é o esporófito. Percebe que há uma alternância em que nós temos o indivíduo 2N, e aqui nós temos indivíduos que são N. Então, o indivíduo 2N é o esporófito produz esporos. É aqui que acontece a meiose. Então, a meiose é espórica. Tranquilo, gente? Então, os ciclos anteriores tinham, então, o exemplo da acetabulária, que era meiose, era gamética, como nos animais. Nós tínhamos lá o primeiro exemplo das clamidomonas, da espirógera, que
a divisão, a meiose era zigótica, está lá no início do ciclo. E aqui, nesse caso, a meiose é espórica. Tá? Então, fique com essa imagem, para deixar bem claro que esse é o tipo de reprodução que nós vamos encontrar lá depois nos vegetais. Todo vegetal tem esse padrão, esse tipo de alternância aqui de ciclos, né, no seu ciclo de vida, de alternância de gerações ou de fases, também chamada de metagênese. Certo? Então, aqui é um exemplo, um número de cromossomos mais, para vocês entenderem direitinho, né, o que está acontecendo. Então, aqui, ó, por exemplo, esporófito diploide. Então, tem os 26 cromossomos, que é o caso da uva. Então, vai formar lá por meiose esses esporos. Se é por meiose, os esporos vão ter metade do número de cromossomos. Então, vão ter 13 cromossomos apenas. Só que, ao invés de, como eu falei, de fertilização, cada um desses esporos se desenvolve em indivíduos diferentes. Vamos chamar, então, de gametófitos, porque eles têm apenas a metade do número de cromossomos. E são eles que vão ser tanto masculinos quanto femininos, não dá para saber olhando assim a olho nu, mas eles vão produzir, então, os gametas. Como eles já são N, não vai dividir de novo, então eles vão produzir agora por mitoses, né, os gametas. E esses gametas, dois tipos diferentes, são liberados, eles vão nadar e vão se unir. Então, os gametas estão N, com metade do número de cromossomos, ao se unir, por fecundação, restabelece o número total de cromossomos da espécie, que são 26. Então, qual que é a diferença dos ciclos anteriores? Que você encontra na natureza, lá no ambiente, tanto indivíduos que são diploides, que é o esporófito, quanto indivíduos que são os gametófitos, que têm, então, N cromossomos, que tem metade do número de cromossomos. Então, esse é o ciclo que nós vamos observar nessas algas, ou na maioria das algas, das macroalgas, e também nos vegetais, nas plantas, certo? Então, assim, nós fechamos, então, a parte da reprodução aí das algas. E eu vou deixar esses slides, então, no AVA, para vocês, então, acompanharem, olharem novamente. E eu achei no site duas tabelinhas que resumem um pouquinho aí as características gerais das algas, tá? Então, tanto das microalgas quanto das macroalgas. Então, se vocês quiserem depois dar uma olhada, talvez ajude aí para resumir um pouquinho. Tranquilo? Então, seria isso por essa semana. Na outra aula, na outra semana, nós vamos começar a estudar, então, os fungos. Até logo!